Você também faz parte do grupo de pessoas que troca o chuveiro da instalação por outro e não troca os disjuntores e os fios? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Isso é muito comum, a pessoa retira um chuveiro da instalação, compra um outro, muitas vezes por ser mais bonito ou porque viu que a água nele sai azul. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Saiba que quando você faz essa troca de um chuveiro com a potência menor por um chuveiro com a potência maior e não refaz o cálculo de carga e demanda daquele circuito, você está cometendo algo muito grave, você está cometendo um crime, posso dizer assim. Porque o chuveiro que estava na sua instalação anterior, se foi feito, né? Porque não é muito comum as pessoas fazerem isso, mas vamos partir do pressuposto que foi feito, cálculo de carga e demanda. Então, para este chuveiro que já estava, possivelmente os disjuntores estavam corretos e a fiação também estava correta. Então, você tomava o seu banho, ligava e desligava e não comprometia a qualidade daquele circuito. Eu estou partindo da ideia que foi bem feito, né? Não é muito comum hoje em dia as pessoas dimensionarem chuveiro da maneira correta, mas partindo do princípio que foi bem feita a instalação, então você vai tomar banho, vai utilizar, vai ligar, desligar e não vai afetar com isso a estrutura do seu equipamento, que é do seu chuveiro, os fios, né, que vão do chuveiro até o quadro geral e também os disjuntores, né, porque isso faz parte de um circuito. Aí tem pessoas que da noite para o dia, simplesmente, isso eu já vi com muita frequência, né? Recentemente eu troquei 2, 3 chuveiros por causa disso e aproveitei também e troquei o circuito e os disjuntores, né? Depois de convencer a cliente. Então tem gente que da noite para o dia retira um chuveiro, vai lá e põe outro. E por que qual tem sido a argumentação das pessoas? Eu vou falar duas que eu achei engraçada, muito engraçada. Uma marca de chuveiro, um chuveiro grandão quadrado. Eu estou usando esses dois como demonstrativo, mas esse que eu estou falando é um chuveiro grandão quadrado que possivelmente tem LEDs lá na saída de água e a água, os filamentos de água caem azul e depois fica vermelho, depois fica amarelo. E a pessoa se apaixonou quando viu isso na loja de material para construção, foi lá e comprou e simplesmente colocou no circuito que ela já tinha. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Ao visitar esses canais, nos envie sugestões, ative o sininho, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais. Quando você faz isso, ao visitar um canal do YouTube, seja o meu, seja de outra pessoa, o YouTube entende que tem algo de interessante naquele canal ou naquele vídeo e passa automaticamente a divulgar aquele vídeo ou o canal para mais pessoas. Isso quer dizer que quando você começa a conversar com o canal, quando você envia sugestões, quando você faz críticas, né? Críticas construtivas, positivas, o YouTube passa também a enxergar aquele canal com outros olhos e passa a divulgar o canal com uma frequência maior para os participantes do YouTube. Então essa pessoa comprou esse chuveiro bonito, quadrado, inclusive tinha um sistema de pressão, né, uma bomba de pressão, a coisa mais fantástica do mundo.
Então, essa foi uma pessoa. E a outra pessoa, falaram para ela que o chuveiro que ela estava comprando era o chuveiro mais econômico que tinha. Mesmo tendo a potência maior do que o que estava na casa dela, era mais econômico. Então eu não discuti com a pessoa e foi por isso que depois eu tive que trocar os 2 casos de chuveiro. Um chuveiro, esse grandão, bonitão, conversando uma vez com o cunhado dessa pessoa, esse rapaz muito sorridente, né, muito brincalhão, chegou para mim e falou: cara, a minha cunhada comprou um chuveiro. Pensa no chuveiro, cara. Eu tô indo lá tomar banho, é 2 horas de chuveiro, parece uma cachoeira. Aquela água azul, aquela água vermelha batendo no corpo. Pensa na coisa fantástica. E eu, dando risada da maneira que a pessoa estava falando, mas na minha mente, né, vinha assim: não, mas será que ela trocou o fio? Será que ela trocou o disjuntor? Porque não é simplesmente, né, o objetivo principal desse vídeo, eu quero deixar claro, que não é você chegar lá, vou pegar um chuveiro de 5.500 e vou colocar um de 10.000. Não é assim, né? Foi feito o cálculo para esse, eu preciso refazer o cálculo para o outro que for entrar na instalação. Se for menor do que o que já está, a diferença não for muito grande, eu posso até deixar o circuito que não vai sofrer problema. Mas quando é muito maior, certamente vai dar problema. E aí eu dando risada da maneira que a pessoa estava falando, né, o jeito engraçado dele falar, pensei na cabeça: será que eles trocaram disjuntor e fios, né? Mas eu pensei isso e ficou na minha mente. Uns 20 dias, possivelmente depois que a pessoa me falou isso, eu vi o chuveiro jogado na calçada, na frente da casa da pessoa, né? O período do tempo de compra até quando a pessoa me falou isso demorou possivelmente uns 3, 4 meses. Aí eu vi o chuveiro jogado na frente da casa da pessoa e pensei comigo, né, vou pegar para mim ver como é que é o mecanismo desse chuveiro. Peguei, desmontei, vi a bomba, vi a resistência, vi a potência do chuveiro, mais de 8.000 watts de potência e beleza. O que aconteceu futuramente, depois dessa sequência de fatos que eu narrei para vocês? Eu fui chamado na instalação para descobrir por que estava queimando um monte de coisa na instalação. Que toda vez que iam ligar o chuveirinho mais baratinho que tiveram que trocar de novo, estava piscando luz, estava apagando, estava desligando disjuntores, estava acontecendo um monte de coisa. Foi quando eu fiz uma inspeção, né, para o vizinho, para o cliente, e descobri que os fios do circuito principal, dos 3 circuitos principais dele, estava torrado, que precisava ser trocado de maneira urgente. Depois de dar um orçamento e dar uma lista de materiais possíveis, né, material de qualidade que eu queria trabalhar na instalação, e da aceitação da pessoa, eu fiz a troca dos ramais dos chuveiros e também do ramal principal de entrada. Uma simples troca de um chuveiro de potência baixa para um chuveiro de potência alta não queimou só o circuito do chuveiro mais novo, queimou do circuito principal que vem do poste da concessionária para o poste do proprietário, do poste do proprietário para dentro do quadro da caixa do padrão de energia e o ramal do padrão de energia para dentro do quadro geral dele. E além disso, as ramificações dos ramais principais de chuveiro interno também ficaram torrados. Eu diria, de uma maneira simples, que queimou toda a instalação. Porque uma vez que afetou as fases do chuveiro, fase principal do ramal de entrada 1 e do ramal de entrada 2, certamente comprometeu as outras fases também. Aí fizemos as trocas das fases principais, eu observei que as outras não estavam muito boas, mas que não ia causar danos maiores à instalação. E a instalação da pessoa voltou a funcionar normal. Eu deixei um aviso que nunca trocar um chuveiro, o chuveiro que estava lá, por um chuveiro muito maior. Caso quisesse fazer isso, teria que fazer a troca do circuito. Esse era o principal objetivo do vídeo.
é dizer para você que você não pode, porque o chuveiro é mais bonito, porque tem luz azul, porque tem luz vermelha, ir lá e trocar. Porque se a potência dele for quase o dobro da outra que você tinha, você pode ter certeza de uma coisa: vai queimar a sua instalação elétrica. Eu quero trocar um chuveiro de 5 mil por um de 10 mil, eu posso trocar. Mas eu tenho que refazer o cálculo de carga e demanda, trocar o circuito elétrico do chuveiro, os disjuntores do chuveiro, e verificar se o meu ramal de entrada principal tem a seção ou bitola igual ou maior das que eu já tenho colocada lá no circuito. Se vamos imaginar que eu troco o circuito do chuveiro para 10 milímetros, se eu tenho 2 chuveiros na instalação, eu não posso ter mais um ramal de entrada de 10 milímetros quadrados. Ele vai ter que aumentar para 16 ou mais. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.